Olá! Neste episódio, nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. O suicídio, ele atinge pessoas de todas as idades e todas as partes do mundo. Um alerta ainda para os jovens e adolescentes. Para conversar sobre esse tema muito importante, muito sensível, nós convidamos a doutora Amanda Barbacena, psicóloga, que veio até aqui. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu gostaria que a senhora começasse falando sobre a importância dessa campanha Setembro Amarelo e sobre esse aumento do suicídio entre jovens e adolescentes. Então, primeiramente, boa tarde, prazer. Eu sou, Amanda Barbacena, psicóloga clínica. Quero agradecer o convite, de poder estar aqui falando um pouquinho desse tema tão sensível e tão importante nos dias de hoje, né? Então, hoje eu trabalho com um público jovem, jovem e adulto, então eu começo a trabalhar a partir dos 16 anos, e esse é um tema muito presente dentro do consultório. E aí o Setembro Amarelo, ele vem trazer pra gente essa reflexão mais profunda e mais atenta sobre os casos de suicídio, né. Hoje a gente trata o suicídio como quase que uma pandemia global. Nós temos cercas aí de 800.000 casos a nível mundo, todos os anos, de pessoas que cometem suicídio. E acaba sendo algo meio velado, né, a gente tem aí um medo de falar sobre isso, eu não sei o que falar, como agir, então a gente precisa aí, dar bastante atenção. Então o Setembro Amarelo traz pra gente essa oportunidade. O que eu gosto de salientar sobre o Setembro Amarelo é porque a gente precisa falar de saúde mental o ano todo. Porque não adianta nada eu falar de Setembro Amarelo, chega em Setembro Amarelo, todo mundo fala, eu tô preocupado com todo mundo, os meus ouvidos estão abertos para você, as minhas e aí chega dia 1º de outubro, eu já não falo mais sobre isso. E o que causa muito sofrimento, inclusive, a gente tem alguns dados que mostram pra gente um aumento de nível de suicídio no mês de outubro e novembro, que são os meses conseguintes ao setembro. Porque eu abro as portas, eu falo, a pessoa se sente acolhida, e aí logo em seguida ela se sente abandonada, se sente rejeitada, se sente excluída. E aí a gente tem alguns estudos já que mostram pra gente esse aumento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a forma de falar e até pra gente não gerar esse reabandono dessas pessoas que já Entendi, estão sofridas. entendi. E, doutora Amanda, isso acontece em todas as idades, né? Tem algum grupo que nós temos que ter um olhar ali mais, né, mais perto, com um cuidado maior? Quais são os grupos mais vulneráveis? Então, hoje a gente trabalha que o nosso principal grupo, assim, de vulnerabilidade são jovens de 15 a 29 anos. Uau. Esse é o nosso público com maior índice, de tentativas e de suicídio, de autoextermínio. Então, esse é o nosso público-alvo, é onde a gente trabalha muito e tem que ter bastante atenção, né. Hoje os números já mostram pra gente aí, infelizmente a gente teve um aumento aí de suicídio, saiu um dado dos Estados Unidos, no Hum. aumento de número de suicídio de crianças entre 4 Uau. e 11 anos, né. Então, assim, é um fenômeno novo, que mostra pra gente essa vulnerabilidade, desses jovens, dessas crianças, que elas são mais vulneráveis mesmo que os adultos, assim, que já tem aí todo o cognitivo, o cérebro formado, já tem outras estratégias de enfrentamento. Então a gente foca aí nesse grupo, esse é o grupo de maior risco, que a gente tem. Hum. Temos também um aumento nos idosos, Certo. então ali a partir de 60 anos a gente também está tendo aumento desses números, mas ainda o nosso público que mais comete suicídio, que a gente presta mais, inclusive de transtorno mental, que a gente precisa prestar bastante atenção, é esse grupo aí de 15 aos 29 anos. Entendi. E, doutora, quais são as principais causas deste grupo estar nesta lista? Dos jovens e adolescentes. Tem causa? A gente pode falar isso? Principais causas? Como que é? Então, a gente não fala de causa, porque eu sempre falo, para problema complexo não existe Isso. resposta simples. Se existir uma resposta simples, essa resposta ela é errada, né. Mas, assim, a gente tem alguns fatores, que são importantes, assim. A gente tem alguns dados que mostram que, quando a gente faz esse compilado, que 35% das pessoas que cometem suicídio, desse comportamento suicida, são pessoas que tinha condição, tinha um transtorno mental de humor, que a gente chama, que aí é uma depressão ou uma bipolaridade. E aí a gente tem alguns outros fatores de transtorno mental também que potencializam isso, mas a principal causa que a gente vê aí nessa correlação
é que é esse número de 35% para transtornos de humor, então eu preciso tomar bastante atenção para os transtornos depressivos e para os transtornos bipolares, que são esses transtornos de humor. E aí a gente tem fatores de transtorno de personalidade, algumas outras, né? Então a gente tem esses 35% aqui. Então a gente precisa prestar atenção no adoecimento mental dos nossos jovens. E a gente também tem uma questão neuropsicológica e de desenvolvimento, né? O nosso córtex pré-frontal, ele é o responsável pela nossa regulação de humor, né? Nos ajuda a regular o humor, na nossa tomada de decisão e na nossa impulsividade. O nosso córtex pré-frontal, ele termina de desenvolver aos 25 anos de idade. Certo. Então, na adolescência, eu tô com essa parte biológica, fisiológica do meu corpo que ainda não tá 100% formada. Entendi. Então, ajuda na impulsividade, ajuda na profundidade, né? Os jovens sentem muito, então, assim, é muito sofrido, é muito Tudo é intenso, muito intenso, é né? tudo muito. E aí a gente tem esse agravante, vamos assim dizer, que biológico mesmo, né? Certo. Do nosso córtex pré-frontal, ele termina a desenvolver aos 25. Então, isso também corrobora com esses fatores, né? Então, a gente tem esses fatores aí biológicos, a gente tem fatores emocionais, então é como esse jovem, né, enfrenta o mundo, quais são as habilidades que ele tem de enfrentamento de problema, de resolução de problema, habilidades de regulação emocional, habilidades sociais, né? Então isso também corrobora muito para isso. E aí temos os fatores ambientais, né? Que dependendo do ambiente também pode agravar ou não isso. Muito importante. Doutora, mas além desses fatores, existem sinais que dentro desse grupo de jovens e adolescentes, os pais podem prestar atenção? Quais são os principais sinais assim que dão indícios ou que os pais devem prestar atenção e como procurar ajuda nesse caso? Né? Então, quando a gente vai falar de sinais e sintomas, né, a gente vai falar muito desse conjunto, principalmente de humor, né? Então, vamos pensar que esses jovens estão com pressão em todos os lados. Eu tenho uma pressão escolar, eu tenho uma pressão dos pais, eu tenho uma pressão de grupo social, né? Algumas violências, então a gente verifica que jovens que sofrem violências físicas, verbais, sexuais, bullying, né? A gente tem aí fator de bullying muito envolvido, discriminação. Então, isso são fatores que a gente precisa prestar atenção, porque isso são sinais, né, que mostram pra gente que pode ter alguma coisa ali. E aí, quando a gente vai falar de sinais e sintomas, a gente tem, às vezes, uma mudança muito abrupta de comportamento. Então, um jovem que é extrovertido, agora ele tá mais introvertido. Certo. Eu tenho um jovem que conversava com esses pais e agora ele já não conversa mais. Era um jovem muito dentro do quarto o tempo todo, mais irritadiço. Eu tenho uma mudança de sono, então é um jovem que começa a dormir muito, ele não dormia tanto, ou ele tá muito hiperativo, ele tinha um sono regulado e agora ele não dorme mais, ele tá ali hiperativo o tempo inteiro. A gente tem falas, né, então essas falas elas são muito importantes. Então o jovem que tem essa sensação de desamparo e desamor, então assim: "Ah, eu queria dormir e não acordar mais. Vocês não me amam, eu não me sinto amado, Não sei o que eu estou fazendo eu aqui. não sei o que eu tô fazendo aqui, nada vai dar certo na minha vida, eu não sou boa o suficiente, né, ninguém me ama". E aí essas falas, às vezes eles, né, verbalizam: "Eu quero morrer, a vida não tem sentido", e essas falas são muito negligenciadas, né. Muitos pais, muitos cuidadores não prestam atenção nisso, porque falam assim: "Ah não, é só ela querendo chamar atenção". Entendido. E aí a gente tem dentro, né, da psicologia que isso é um pedido de socorro, é uma dor muito grande, né, a gente não negligencia o que o outro está falando. Pode ser sim que ele esteja chamando atenção, mas ele está chamando atenção para a dor dele, Certo. não é sobre o pai, né, porque muitos pais falam assim: "Ah, mas eu dou amor para ele, eu faço tudo por ele", mas ele está se sentindo assim? O que está acontecendo que esse jovem não está se sentindo amado, não está se sentindo valorado, né, o que está acontecendo ali que a gente precisa dar atenção para isso. Então, quando essas falas acontecerem, esses comportamentos, às vezes a gente tem jovens que ganham peso, tem jovens que emagrecem, a Certo. gente tem a autolesão, né, que também é muito importante, muitos jovens se autolesionam por muitos anos, sem o conhecimento da escola e sem o conhecimento dos pais, e aí quando isso
vem à tona, às vezes a gente já tá aí com um jovem com 2, 3, 4 anos se autolesionando, e a gente quando a gente vai escutar esses jovens, a autolesão é uma forma de socorro, é a forma que eles encontram de aliviar a dor, né. A dor emocional é tão forte que eles não têm estratégias para lidar com isso, eles vão e se autolesionam, sejam com cortes, sejam com queimaduras, tem os que arrancam o cabelo, arrancam cílios, a gente tem várias manifestações desses sintomas, né, dessa dor, dessa angústia. Então a gente precisa estar atento a esses sinais e sintomas. E aí, respondendo a sua outra pergunta, né, percebi que tem alguma coisa desordenada, o que é que eu O que faço? fazer? Então eu sempre oriento, né, os pais a estudarem bastante sobre transtornos mentais, sobre adoecimento mental, porque ainda existe um tabu enorme. Falar de saúde mental, falar de transtorno mental, adoecimento mental é um tabu gigante. De suicídio então assim, quando a gente perde alguém por suicídio, vocês já tiveram, não sei se vocês já perderam um aluno aqui na escola por suicídio? Não. Não, né? Então, quando isso acontece também, a gente tem toda uma mobilização. Muitas escolas não estão preparadas para isso, porque não se fala sobre isso, ou não tem um plano de contingência para isso. E aí a gente tem um efeito contágio, que a gente chama que pode acontecer de pós-venção, né? Mas voltando aqui para o nosso passo a passo, vamos assim dizer, né? Se tiver um passo a Essa- passo, que infelizmente não é Para tão. essas orientações, né, sobre o que É, fazer, né? Percebeu, por exemplo, que o adolescente ou o jovem tá com esses sinais, tá com frases ali que tá incomodando, que você começa a perceber algo diferente. Como os pais podem agir, doutora Amanda? a gente precisa ter esse olhar atento, escutar esses jovens, ter uma fala empática com eles, então chamar eles para conversar mesmo. Uhum. Você já pensou sobre suicídio? O que está passando na sua cabeça? O que que você está sentindo? Tem A gente alguma coisa? pode verbalizar isso? Porque tem Pode. aquele negócio, a mídia não fala, ou a gente não sabe se pode falar. Uns falam assim, ó, se a gente fala sobre isso, as pessoas começam a pensar sobre isso é tabu. É tabu. Os estudos mostram pra gente que a melhor forma de tratar sobre suicídio, sobre esses pensamentos, né, suicidas, é falando sobre ele. Porque eu preciso informar, eu preciso mostrar para aquele jovem ou para aquela pessoa que eu sei do que ela está falando e que ele não tá doido. Porque muitos desses jovens passam com esses pensamentos de tipo: "Eu não posso sentir isso, eu não posso pensar isso. Será que isso é normal? Será que isso não é?", né. Então eu preciso acolher ele, falar: "Oi, eu sei que tá difícil, e eu sei o que assim, eu não sei a sua dor, Certo. mas eu tô aqui pra te ajudar e a gente precisa falar sobre isso". Eu preciso perguntar pra esse jovem se ele pensa, com qual frequência. A gente chama isso inclusive de é uma avaliação de risco, que Uhum. os pais podem fazer também, né. Que é tá esse olhar atento, ó, percebi, então, o que que tá acontecendo? Eu escuto, eu acolho, eu não julgo, porque também tem esse lugar de na hora que o pai escuta que esse filho vira e fala: "Eu estou pensando em alguma coisa", esse pai pune: "Você não pode fazer isso, o que que vai ser da minha vida sem você? Você vai, né, a nossa família vai acabar se você fizer isso". E aí não é sobre o pai, é sobre o adolescente, ele está adoecido, então: "Meu filho, eu entendo que tá difícil, vamos procurar ajuda". E aí a gente vai procurar ajuda profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra. A gente também, se você vê que esse filho está muito agitado e que ou ele já tem um planejamento, a gente aconselha a retirar os principais meios letais de casa, então facas, tesoura, remédios, né, a gente pede para retirar esses meios letais em casos muito graves. Se eu percebo esses sinais logo no início, uma orientação psicológica, psiquiátrica, né, e um ajuste ali, a gente consegue ajudar esse jovem com, né, com mais atenção, assim. E é importante também a gente trazer utilidade para esses jovens, né, porque muitos desses sintomas são ansiosos, são por falta de se sentir útil, se sentirem desvalidados, porque muitas vezes esses pais falam: "Vocês não servem para nada, você não presta para nada, você só questão de pressão, né, você só estuda e você não tá dando conta de entregar uma nota", e aí isso vai juntando, né, toda essa pressão deles, da sociedade, né, dos pares, do pai, e aí a gente tem esse combo. Então, assim, é importante que a gente tenha esse lugar, né, os pais estudem, quebre esse tabu de transtorno mental, porque as pessoas não querem falar sobre saúde mental, a gente precisa falar de saúde mental no Setembro Amarelo, e eu preciso falar disso todos os dias. E não esquecer dessa dor, porque às vezes eu falo uma vez, e aí eu deixo lá, não, já falei e já resolvi. Só que essa pessoa, esse jovem tá o tempo todo com esses pensamentos estão o tempo todo na cabeça dele. Então a gente precisa ajudá-los a manejar e dar estratégias para eles,
né, fazer ansiedade, depressão, fazer um tratamento para esse caso tenha um transtorno mental, ou caso sejam pensamentos, a gente ajudá-los a ajustar isso, né. Doutora Amanda, alguma mensagem? Será que quer deixar algum recado para os pais que estão nos acompanhando aqui no YouTube, nas nossas redes sociais? Primeiro eu queria dizer que, assim, que qualquer ajuda não ajuda e qualquer escuta não resolve. É importante a gente estudar e aprender sobre isso. Então, quando eu falo, né, para a comunidade de profissionais, incluo inclusive a psicologia, a gente precisa estudar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre suicídio, para que a gente tenha ferramental para cuidar dos nossos jovens e das pessoas que estão em risco, em vulnerabilidade. Em relação aos pais, acolham, acolham o filho de vocês. Eu sei que às vezes a gente, né, leva para aquele lugar de eu não meu filho tem tudo, ele não passou por um décimo do que eu passei, mas ele está sofrendo. O sofrimento dele, né, o que ele passa hoje é dele, é da realidade dele, é da realidade hoje. Então a gente precisa levar isso em consideração e ajudá-los a criar habilidades, né, de frustração, de tolerância ao mal-estar, e nós adultos somos responsáveis para ajudá-los, né, essa missão ela é nossa, e essa rede ela é muito importante. Então assim, eu sei que é muito difícil escutar, né, que o seu filho, ou que um jovem está com ideação, está com planejamento, mas a gente precisa parar, respirar e ajudar, criar um plano de segurança, ajudá-los a passar por isso e ser a principal rede de apoio deles, porque eles precisam da gente. Então eu acho que é essa a mensagem que eu deixaria para os pais e para toda a rede. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado vocês também que está acompanhando, você que está acompanhando nós aqui no canal do YouTube e nas redes sociais. Obrigado, doutora Amanda, pela presença. É isso, nós falamos sobre o Setembro Amarelo, essa campanha muito importante, como a doutora Amanda falou, que não é só em setembro que nós devemos falar sobre o tema durante o ano todo. Temos mais empatia com o próximo, mais paciência, né? As habilidades nossos socioemocionais aí para lidar com o outro sempre. Estender a mão, ser mais compreensível com as pessoas, né, no trabalho, entender o que o outro está passando, ter aquele olhar mais amigo, né, de repente um colega, olhar ali para o colega de trabalho também, para os alunos, um coleguinha do lado, os pais com os filhos, nós também, né, filhos com os nossos pais, nossos avós, é isso. Então, muito obrigado a todos e um grande beijo e até lá.